Olá galera, tudo beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, Biologia, terceira série do ensino médio, assuntos importantíssimos sobre ecologia e hoje com foco nos ciclos biogeoquímicos, né? Falando agora da água, beleza? Então vamos lá gente, nessa aula vamos conhecer o ciclo biogeoquímico da água, sua importância também e possíveis impactos causados pela ação antrópica no planeta, ou seja, pela ação do ser humano no planeta nesse contexto geral. Antes eu sempre trago para vocês aquela reportagem, tá? Então vamos pensar agora numa questão aqui, gente. As correntes do Oceano Atlântico estão ficando mais lentas. Veja lá. Essas correntes, né, são parte da chamada circulação termoalina. Nela as águas são movidas por sua densidade, que é controlada pela temperatura e quantidade de sal, tá? Então vamos lá. Assim, águas mais frias e mais salinas tendem a afundar por serem mais densas, entre aspas ali, pesadas, tá? Enquanto águas mais quentes e menos salinas tendem a subir. Então é um ciclo normal, físico-químico aí na natureza. Devido ao derretimento do Ártico, então, temos aí questão do aquecimento global mais uma vez envolvido, causando um impacto aí também importante, né? Especialmente na Groenlândia, a água naquela região está ficando menos salina, tá? Por quê? A adição de água doce do degelo, então lembra que aqueles blocos de gelo são de água doce, né? E está sendo adicionada essa água doce no degelo, faz com que a densidade da água no mar fique menor, por aumentar a quantidade, né, de água doce diluindo aquele sal, né? E faz com que haja um impedimento de que afunde essa água, tá? Dessa forma a água fica fria, fica estagnada na superfície, impedindo a entrada de água mais quente do sul e a continuidade da circulação desse ciclo de águas ali, tá? Então, veja a importância, né? Como às vezes uma relação de um outro fenômeno, né? Às vezes relacionado lá ao carbono, lá relacionado ao oxigênio, impacta também no ciclo da água. Então, todos eles estão interligados, todos eles têm a sua importância. Dá uma aprofundada nesse assunto, acessa o QR Code ali que você vai ver, vai, né, conseguir formular mais questões sobre isso aqui. Mas se liga aí, gente, você não esqueceu o que é um ciclo biogeoquímico, né? Você lembra o que é isso, né? Lembra que existe ali a interação entre o ambiente com seus fatores chamados abióticos, importantíssimos, e os fatores vivos das comunidades, que são os fatores bióticos. Então, a relação entre ambiente e ser vivo, tá? Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza de uma maneira, né, normal, natural, né, que garante a reciclagem desses elementos químicos no meio, tá? Veja, na natureza nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma, é um ciclo, tá bom? Então aqui nós temos os principais ciclos biogeoquímicos do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e em destaque para essa aula sobre a água, tá bom? Quais são as funções da água, gente? Vamos pensar a água no nosso planeta. Hidrata os seres vivos, ela mantém o equilíbrio da biodiversidade, tá? Permite o desenvolvimento de atividades pelos seres humanos, tá? Age como regulador de temperatura no planeta e participa de reações químicas nos organismos. Então ela é essencial, lembra que grande parte do corpo, pelo menos do corpo humano, vamos pensar assim, é água. Grande parte, né, dos seres vivos é água. Então ela participa também das reações químicas, tendo outros fatores também importantes a nível do organismo. A Terra possui, gente, mais ou menos 97,24% de água salgada, tá? Mais ou menos, 2,76% de água doce. Veja, gente, que a água salgada, a água no planeta Terra, vamos dizer assim, grande parte da superfície dele, a maior parte da superfície dele é coberta por água. Dessa água, quase 98% dela é água salgada e quase 3% dela é água doce, tá? Apenas 0,3% dessa água doce estão em rios e lagos, o restante já está nas geleiras, tá? Então, água doce disponível para o ser humano é pequena. Então, vamos ao ciclo da água. O Sol aquece as águas superficiais, fazendo com que a água líquida evapore e o gelo sublime. Processo normal isso aí. Esse processo, conduzido pelo Sol, move a água para a atmosfera na forma de vapor d'água. Então, o Sol é importante, é essencial, esse é um fenômeno natural. Essa água vai subir, tá? Dos rios, dos mares e do solo também, né? Lembra que tem água infiltrada nesse solo, nos organismos, então essa água vai subir, tá? Vai evaporar para a atmosfera, né? Formando ali o chamado vapor d'água. Isso aqui também é bastante importante para a gente entender.
Esse vapor d'água na atmosfera se condensa em nuvens e finalmente cai como precipitação. Então, aí depende do tipo, né, da época do ano, o tipo, né, de evaporação que aconteceu, se foi rápida, se foi lenta, se foi de frente fria, onde que ela se formou, ela vai formar ali as nuvens de diversos tipos, né, e com o tempo ela vai fazer a chamada precipitação. Essa pode evaporar novamente, fluir pela superfície e infiltrar no solo. Como que essa água vai cair? Como que ela vai se precipitar? Na forma de chuva mesmo, na forma de neve, na forma de granizo. Então, ela vai voltar aqui e pode subir novamente, evaporar ou se infiltrar no solo, ficar armazenado lá embaixo, né, no subsolo lá, provavelmente, sob um leito de rocha e tudo mais. Parte dessa água pode ser absorvida pelo solo, na maioria dos casos, começar a se mover por baixo, adentrando o solo, né? Então, ela começa a correr aqui por baixo, né? Que a gente vai chamar ali de lençóis freáticos e tudo mais, que a gente já vai ver na sequência também. Mas vamos a uma primeira atividade, gente. Num debate em sala de aula, um colega do seu grupo levantou a mão, né, e sobre a questão de não termos jamais o problema de falta de água potável no mundo. Por quê? Porque, segundo ele, 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. Bom, se 70% do nosso planeta é coberto por água, então não precisa se preocupar, segundo o teu colega lá, tá? Isso levantou uma grande polêmica. Muitos concordaram, muitos discordaram, né? Como você esclareceria essa questão aos colegas? Pensa você aí, como você esclareceria essa questão? Se o planeta tem 70% de água, então não era para faltar água, como se assinala aí, né, por várias, né, mecanismos de comunicação. Responde aí, a gente já volta. Vamos ver o que você respondeu lá. Falaria que grande parte dessa água é salgada, 97,5% mais ou menos, ali arredondando, né?
e que outra parte é doce, mais ou menos 2,5%. Beleza? Só que a maior parte encontra-se congelada, havendo apenas 1% dessa água líquida disponível para o consumo humano. Claro, passando por seus tratamentos devidos, né, para estar disponível para o consumo humano. Então, apenas 1%. Tá bom? Então, tem toda essa questão aí a se analisar. A maior parte da água absorvida pela planta retorna novamente para a atmosfera através da transpiração. Então a planta tem esse processo natural, você já viu isso quando foi falado de plantas, sobre botânica, que existe esse mecanismo de transpiração, né, através das folhas, e essa parte dessa água volta para a atmosfera. Outra parte fará parte, né, do metabolismo dessas plantas, tá? Ou seja, vai ser convertido ali em reações químicas e tudo mais, e pode acabar no corpo de um animal quando essas plantas são comidas. Tá? Então essa água ou se direciona para a atmosfera, ou fica na planta para seu próprio metabolismo, ou passa como alimento para outros organismos. Agora veja aqui, gente, você lembra do experimento que realizou de construir um ecossistema para observarmos os ciclos biogeoquímicos, utilizando ali um mecanismo bem simples, um pote de vidro com tampa, terra, pedrinhas, uma plantinha aqui dentro, que esse vidro seja transparente, né, e tenha ali acesso à iluminação. Explique como ocorre o ciclo da água nesse ambiente fechado. Então vamos lá, também é bem facinho essa questão, já voltamos. Beleza, gente? Então, como é que ocorre o ciclo da água nesse sistema fechado aqui, né? Ao observar o experimento, percebe-se que quando a temperatura sobe, né, sobe ali pela própria chegada da iluminação e tudo mais, a água utilizada na rega, que ainda está na terra, evapora, né, sobe daqui, e se junta à transpiração das plantas, formando uma concentração de vapor.
formando como se fossem nuvens, né? Vamos dizer assim, fazendo a condensação. Como o recipiente está totalmente vedado, ou seja, não escapa essa água, esse vapor se condensa e forma pequenas gotas que ficam nas paredes e no lacre, ocorrendo assim o ciclo da água. E essa planta vai se manter ali nas condições adequadas, ela própria, né, vai cair as folhas, ela vai manter ali a matéria orgânica necessária para adubar aquela terra e assim ela vai indo. Pode ir por vários anos, inclusive, tá? A água não absorvida pelas raízes das plantas pode infiltrar no solo e leito rochoso, tá? Formando as águas subterrâneas, que a gente vai chamar ali de lençóis d'água, ou lençóis freáticos, aquíferos, né? Essas águas rasas fluem lentamente através de poros e fissuras e acabam encontrando seu caminho até um riacho ou rio. Elas vão correndo, né? Até geograficamente ela encontrar uma condição de se transformar num rio, né? Numa nascente e tudo mais, conforme ali as condições geográficas da região, tá? Algumas águas subterrâneas se situam profundamente nos leitos rochosos e podem ficar lá por milênios, que são os chamados aquíferos, são reservatórios gigantescos de água, né? Que podem garantir o abastecimento por muito tempo, tá? Embora eles estrategicamente não sejam utilizados, né? Então nós temos aqui, ó, o chamado aquífero Guarani, que pega aqui, ó, uma boa parte do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e que é um reservatório aí maravilhoso, gigantesco de água aí que pode, né, numa situação de extrema crise, ser acionado aí para abastecer as cidades, né, o país de um modo geral. Mas lembrando que tudo tem que ser utilizado racionalmente essa água para que a gente, mesmo em condições de crise hídrica, né, por falta de chuvas, a gente não tenha um desabastecimento total. Tá? Então a gente vai ter também a chamada teoria dos rios aéreos, tá? E bomba biótica. As florestas são importantes no ciclo da água, especificamente na determinação dos níveis de chuva que uma região receberá. Então nós temos aqui um chamado rio aéreo, né? Essa água evaporada aqui do Oceano Atlântico passa aqui pela floresta amazônica, ela chega nos Andes, ali na Cordilheira dos Andes, né? As chuvas formam a cabeceira do rio Amazonas e aqui ela se desloca para o sul, né? O resto da umidade vem irrigar o sul e o sudeste. Então, veja como é importante a manutenção da Amazônia para o equilíbrio ecológico e tudo mais aqui no sul do Brasil. Então, a Amazônia cria uma região de baixa pressão pela alta taxa de evaporação da densa vegetação. Então, o que acontece na Amazônia impacta aqui o sul do Brasil. Ok? Terceira atividade, gente. Considerando as correntes de ar da floresta amazônica, boa parte do chamado rio voador faz a curva e parte em direção ao sul, aquilo que a gente falou, tá? E regiões do centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, além de países vizinhos. Estudos promovidos pelo INPA mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água em forma de vapor em um único dia. Considerando o avanço da atividade agrícola e pecuária sobre a área da floresta amazônica, incluindo o desmatamento para esse fim, qual o impacto esperado? Responde aí, a gente já retorna para ver o que você fez aí.
Belezinha, gente? Então, a produção agrícola do restante do Brasil seria reduzida, pois comprometeria a irrigação natural de grandes áreas agricultáveis do país. Além disso, geraria um grande desequilíbrio na ocorrência de chuvas em várias regiões do Brasil e países vizinhos. Então veja o impacto que tem um desmatamento na Amazônia, queimadas na Amazônia, com relação a nós aqui do sul do Brasil, centro-oeste, né, sudeste e países vizinhos, né, não deixa de ser também. Então temos que nos ligar e opinar a respeito, né, tentar pressionar políticos e tudo mais, justamente para desenvolver esse tipo de ações na Amazônia. Então vamos retomar aqui, gente. O que estudamos nessa aula? A importância da água no meio ambiente, bem como o funcionamento do ciclo hidrológico, tá? Dentro desse sentido. E também abordamos aspectos relacionados à escassez de água no mundo e à crise hídrica no Brasil. Gente, espero que vocês tenham gostado, aprendido, tá? Muitas coisas podem ser perguntadas ao seu professor, para se debater em sala de aula, né, rever com seus colegas e tentar, né, trazer algumas questões importantes. A água, gente, é um recurso que, por mais que esteja disponível hoje, de certa forma no Brasil em grande quantidade, se ela não for utilizada de uma maneira consciente, de uma maneira, né, racional, vai chegar uma hora que tudo isso vai impactar para a gente, podendo causar grandes prejuízos e tudo mais. Vejam como os ciclos se complementam, como o ciclo da água, como o ciclo do carbono, né? Portanto, as emissões de carbono podem estar relacionadas diretamente, alterando as quantidades de chuva no planeta, as localizações dessas chuvas, as temperaturas, a questão das águas, e tudo isso pode causar vários impactos para a nossa vida. Então discuta com o seu professor, busque mais informações, a internet está aí para ser utilizada de uma maneira bastante consciente, a seu favor, traga informações verídicas, pesquise em revistas científicas, o seu livro didático com certeza é muito rico nesse sentido, a conversa ali com o teu professor é essencial, mas escuta também com seus colegas, tá? Busque de alguma forma esclarecer ao máximo essa questão, estude, gente, vestibular, cai muito essa questão de ciclos biogeoquímicos, tenta fazer a inter-relação entre eles, tá? O Enem pergunta de uma maneira assim muito inteligente para você situar em todos esses momentos, né, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, não só com relação à crise hídrica, quanto às emissões irregulares de gases de efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e tudo mais. Gente, espero que vocês tenham gostado, se aprofundem lá e até uma próxima. Valeu, gente. Obrigado.